Eu queria falar hoje sobre sensibilidade. Alguém sabe o que é sensibilidade? Alguém mexeu aí a cadeira, alguém foi sensível ao movimento da cadeira. Sensibilidade é você ser sensível a algo, é você ter sensibilidade. Quando você fala assim, poxa, essa pessoa ela tem sensibilidade, ou seja, ela consegue perceber o outro, ela consegue perceber a necessidade do outro, ela tem compaixão. Isso é sensibilidade. Só que no mundo de hoje, isso é uma coisa rara ou isso é uma coisa que temos o tempo todo? Obrigada. Mas é verdade. Isso é muito raro. O mundo de hoje, as pessoas falam que as pessoas estão sofrendo muito de depressão. Não, elas estão sofrendo de solidão, elas estão sofrendo de egoísmo. E por isso que elas ficam deprimidas. No mundo de hoje, o mais fácil que acontece é a gente não perceber o outro. A gente anda na rua e a gente não percebe o outro. Às vezes a gente entra em casa e sai de casa e não percebe os nossos familiares. A gente não tem sensibilidade. Às vezes você está ouvindo alguém, mas já percebeu que às vezes você não está ouvindo? Você ouve, né? Entra num ouvido e sai no outro, mas você não teve a sensibilidade. Você não estava atento ao que aquela pessoa estava precisando. Mas e quando a gente está vivendo um sofrimento? A gente fica atento? Claro, o nosso sofrimento, a gente fica super atento. Vamos ver se vocês se identificam com o versículo aqui, ó. Vamos abrir em Salmos 25, 16. Salmos 25, 16. Vê se você já falou isso algum dia na sua vida, hein? Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. Já falou isso? Não, pastora, eu nunca falei assim. Oi? Também com raiva, isso mesmo. No passado, né, seu Estevão? No passado, o senhor até falava com raiva. Hoje eu sou um homem pacato, uma pessoa transformada, nova criatura. Mas quando a gente está vivendo uma aflição muito grande, a gente fala para o Senhor, Senhor, olha para mim, tem piedade de mim. Às vezes nem é uma coisa muito grande, mas você está desesperado, Senhor, tem piedade de mim. E muitas vezes a gente fala isso. Mas será que a gente tem piedade do outro? Será que a gente olha o outro? Será que às vezes a gente não está insensível? E será que às vezes essa frase, Senhor, tem piedade de mim, ela não fica mais intensa justamente porque a gente está olhando muito para a gente? E será que não é disso que a gente precisa se libertar? E quanto mais olhar para fora, mais cura vai ter dentro. Outro dia eu estava pastoreando uma ovelha e eu fiquei até com vergonha de mim, sabe? Já ficou com vergonha de você? Tem vergonha alheia, tem vergonha de você mesmo, né? E aí eu comecei a falar. E quando eu estava falando, eu vi que eu estava falando para mim. Falei, vou até concluir, né? Porque é importante, deixa eu anotar as minhas próprias palavras. Por quê? Porque no momento em que você está ajudando outra pessoa, o Espírito Santo está te usando para aquilo. E invariavelmente ele vai falar coisas para você também. Mas o que você precisa fazer? É sair do tem piedade de mim e começar a olhar para o outro. Amém? E vamos lá ver o exemplo de Jesus. Queria ler uma passagem com vocês em Mateus 20, do 29 ao 34. Mateus 20,
do 29 ao 34. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. Eles quem, gente? Não, gente. Eram os discípulos. Estamos juntos? Os discípulos estavam saindo de Jericó, ok? E havia uma grande multidão. Agora vai aparecer os 2 cegos. E eis que 2 cegos, assentados juntos do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus parou, e Jesus parando, chamou-os e disse: que queres que vos faça? Um parênteses. Por que Jesus perguntava isso? Se 2 cegos estão pedindo: tem misericórdia de mim. Por que Jesus pergunta: o que queres que te faças? Vamos lá, quem sabe? Quiz e SF. Por favor, dá o prêmio do quiz para a Luciana. Palmas para ela, por favor. Em muitas passagens, você vai observar que Jesus pergunta: o que queres que te faça? Eu quero que você me cure. Eu quero voltar a andar. Eu quero enxergar. Jesus precisa que a gente declare: você está manifestando a sua fé naquele momento. Ele depende disso para te curar? Não, nunca. Ele não depende de nada. Mas é importante nesse processo de cura você manifestar a sua fé. Você não vai pedir para ser curado de alguém que você não acredita que pode te trazer a cura, amém? Voltando aqui. Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam... Que os nossos olhos sejam... Então Jesus, movido de o quê? Íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo viram. E eles O que Jesus teve? Jesus teve compaixão. Naquele momento em que as pessoas repreendiam aqueles 2 cegos: para de falar, para de pedir. Jesus foi movido por compaixão. Você sabe o que é compaixão? É você se colocar no lugar do outro, é você sentir o que outra pessoa está sentindo, é você querer fazer algo a respeito daquilo que aquela pessoa está vivendo. Então Jesus era o Filho de Deus. Ele podia nem ter visto, era uma multidão. E ele atentou para 2 cegos. O pedido daqueles 2 cegos moveu Jesus a fazer um milagre. Jesus foi movido por compaixão, por amor. Eu preciso curar. Eu preciso te ajudar. Porque ele teve compaixão, ele teve empatia. Ah, mas isso é Jesus, pastora. Jesus é Jesus. Mas é isso? Será que nós não podemos ter compaixão? Será que nós não podemos ser movidos por essa sensibilidade? E com isso poder aliviar muitos fardos de pessoas que a gente conhece? Às vezes você não precisa de muita coisa. Às vezes é só ouvir. É só ouvir. Tem uma amiga que às vezes me liga: você está podendo falar? Olha, não estou podendo falar muito não, mas posso ouvir. Aí ela fala. Quando ela termina: muito obrigada por você me ouvir. Falei: olha, eu gostaria de falar depois. Mas ela precisava falar. Às vezes a pessoa só precisa de uma atenção. E custa muito dar atenção? Não custa nada. Talvez custe o seu tempo. Mas isso pode fazer algo na vida de alguém. Ter essa sensibilidade pode curar uma alma. Entende isso? Você está atento ao que o outro precisa, pode curar aquela pessoa que estava presa naquele lugar de rejeição.
você está atento ao que o outro precisa, pode dizer simplesmente com aquele seu ato de que ela vai conseguir. Olha, aquilo que disseram para você de que você não podia, não é verdade, você vai conseguir. 1 minuto de atenção, 1 minuto de sensibilidade. Parar um pouco, será que eu estou ouvindo de verdade? Porque às vezes a gente não ouve. E aí, no momento em que você faz isso, quem você está sendo para essa pessoa? Quem você está sendo? Nós somos os olhos, os ouvidos, as pernas, os braços, os lábios de Jesus. Nesse momento, quando você está tendo sensibilidade na vida do outro, você está sendo Jesus para aquela pessoa. Você está sendo a manifestação carnal do Espírito de Deus. E isso é poderoso. Se a gente simplesmente andasse entendendo quem nós somos, entendendo como é poderoso poder servir o Senhor e ser um instrumento dEle, se a gente simplesmente se permitisse um pouco parar de olharmos para nós mesmos, a gente poderia fazer uma revolução ainda maior. Eu vi ontem pessoas que estavam lá sedentas e a única coisa que elas queriam era uma oração. Ora por mim. Ora por mim. Pessoas vivendo situações graves, situações de tristeza, de perda de parentes, mas elas estavam lá seguindo Jesus. Por quê? Porque alguém foi Jesus para elas. E o fato da gente ser Jesus para alguém faz com que Jesus continue vivo. Você entende isso? Você já ligou para alguém e a pessoa fala assim: nossa, eu estava precisando muito dessa ligação. Muito obrigada. Isso é maravilhoso. E no momento em que você está fazendo isso, você esquece de você. Você sai do seu problema, porque problema a gente tem o tempo todo. Mas você sai do seu problema e quando você volta para ele, o tamanho dele diminuiu. Entende isso? E vamos continuar. Vamos abrir, por favor, em Mateus 9, do 35 ao 38. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o quê? E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, e vendo o quê? Não eram mais 2 cegos. Teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua. Quem é ceifeiro? Quem é ceifeiro? Ih, tem poucos ceifeiros. Então vamos lá, fazer exercício. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: você sabia que você é um ceifeiro? Para a pessoa que está do outro lado, para a pessoa que está atrás, você sabia que às vezes você não sabe, você esquece, você sabia que você é um ceifeiro? Você falou? Falou para a pessoa que está atrás de você? Carlos, você sabia que você é um ceifeiro? A gente combinou. A esposa fez um pedido muito amoroso, falou assim: o meu marido está assistindo online, manda uma mensagem para ele, entendeu? Então a gente aceita, manda torpedo, não tem aqueles torpedos, você manda assim, né? Então, você é um ceifeiro, Carlos. Jesus, vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Isso era naquela época. Não é isso? Naquela época.
época as pessoas andavam errantes e desgarradas como ovelhas que não têm pastor, não é isso? Isso não acontece hoje. Hoje todo mundo, né, tá super, né, achado, encontrado, linkado com o pastor, sendo cuidado espiritualmente, não é isso? Não é isso que está acontecendo hoje? Se a gente entender que isso é parte da nossa responsabilidade e que nós somos esses ceifeiros, a gente também vai ter a mesma compaixão que Jesus teve. E isso vai fazer com que a cada dia você acorde e cada dia você queira servir o Senhor e cada dia você queira fazer algo por alguém, mesmo que seja no seu bom dia. Porque às vezes a gente acorda sem esperança, não acorda? Quem já acordou sem esperança? Desanimado. Quando isso acontecer com você, olha para fora. Fala para sua alma, eu sou um ceifeiro. E eu quero ser ceifeiro hoje para você, Senhor. Eu não quero que a minha vida exista por um dia sequer sem que eu tenha feito pelo menos algo pelo seu reino, sem que eu tenha pelo menos colocado um tijolo na sua obra, Senhor. Eu estou falando de almas. Eu estou falando de pessoas que a gente conhece. Eu estou falando do seu porteiro. Eu estou falando do seu síndico. É, o síndico. Até o síndico. Brincadeira, gente, eu nem conheço a minha síndica, ela parece ser legal. Mas o fato da gente entender essa incumbência vai fazer você crescer em amor. E no momento em que você crescer em amor, a sua vida vai ganhar outro significado, entende? Ontem uma pessoa, vocês desculpem eu estar falando tanto sobre ontem, que eu estou assim, muito cheia disso, né? Foi realmente, para quem esteve lá, e todos estão convidados a irem da próxima vez, foi um movimento espiritual muito profundo. E uma das pessoas que foi, olha, porque a coisa é assim, né? A gente sai de lá de madrugada, só para os fortes. E aí uma dessas pessoas que ela foi pela primeira vez, ela falou assim, agora eu entendo o que move vocês a ficarem aqui até tarde. Eu consigo perceber o amor de vocês através disso. E isso moveu essa pessoa. E essa semente dentro dessa pessoa está fazendo com que ela hoje queira fazer isso por alguém também. Ela é uma ceifeira, como cada um de vocês. Então, nós somos o tubo de ensaio, a gente precisa colocar Deus dentro e deixar Ele fazer o que Ele tiver que fazer. E deixar Ele usar você. E a sua vida não é só um acordar e dormir a cada dia, um ir para o trabalho, ou procurar trabalho. A vida é muito mais do que isso. Então que a cada dia, quando você for deitar, você pensa assim, Senhor, a minha vida tocou na vida de alguém hoje? Se a sua vida tiver tocado na vida de alguém, você pode ter dormido com o seu dever cumprido.